Boa noite, queridos amigos e irmãos do canal Badô Espírita. Estamos juntos mais uma vez para o momento Saber e Sentir, esse instante que nos permite algumas reflexões e um momentinho de interiorização, quando então nos harmonizamos com o objetivo de nos tranquilizarmos para o dia a dia das nossas vidas. Que nós possamos, nesse instante, então, permanecermos tranquilos, serenos, confiantes na providência divina, para que nós possamos absorver pelos canais da alma do Espírito os recursos dos quais somos dotados, que servem para que possamos alcançar em nível maior do que o nosso consciente os benefícios espirituais. Então vamos orar para que a prece, para que a oração nos prepare para esse instante. Amigo Jesus, rogamos-te nesse instante a tua proteção, teu amparo, a harmonização de nossas emoções, claridade para a nossa razão, a fim de que possamos, meu amigo, aproveitar esse momento, aprendendo para podermos melhorar. Queremos rogar-te nesse instante a inspiração dos bons espíritos, a fim de suprir a nossa limitação. E que possamos, Senhor, aprender com essas reflexões, que elas nos ajudem no dia a dia, nas nossas lutas, nos empreendimentos, em tudo aquilo que, porventura, venha constituir a nossa necessidade, especialmente as mais urgentes. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco e com todos aqueles que nesse instante compartilham conosco desse momento. Obrigado. Ser conosco, hoje e sempre. Assim seja. Dando sequência, então, ao estudo da obra Rumo Certo, de autoria do Espírito Emmanuel, editado pela FEB, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o apóstolo da mediunidade. Então nós vamos agora fazer a leitura do capítulo 44, intitulado Negócios Humanos. No capítulo das preocupações da vida humana, urge considerar que todas elas são importantes, e a rigor, não existe pergunta que não necessite de resposta, esclarecimento, informe, orientação. Então não existe, nas preocupações nossas aqui do mundo material, do mundo onde estamos físico, não tem o que não seja importante. Tudo tem uma necessidade, tudo tem uma gênese e precisa de resposta. E geralmente, quando nós buscamos essas respostas, nós temos mais chances, né? Mais possibilidades de acertar, de melhorar, de crescer, de fazer direito, de fazer melhor. Então não tem o que não seja importante. Muitas vezes as pessoas dizem assim, será que a nossa vida material é importante? Se não fosse importante, nós não estaríamos encarnados. Estamos encarnados é porque ela é profundamente importante. O Emmanuel diz assim, de que modo menosprezar as inquietações alheias, quaisquer que sejam, sem tisnar as fontes da caridade? Então nós temos um péssimo hábito, né, muitas vezes, de minimizar as preocupações dos outros. Então a pessoa está passando por uma dificuldade, a gente olha e fala, aquilo ali não é nada. Ou, você está sofrendo por isso? Ou isso não é preocupação? Isso não é coisa que se preocupe? Pois é, desde que não nos diga a respeito, parece que realmente é algo que não tem valor. Mas tudo que se refere às necessidades das pessoas e às nossas tem importância. Há muito tempo atrás, Maria Dolores nos orientou nesse sentido em relação a alguma entrevista que possamos fazer, dizendo, nunca menospreze o problema de ninguém, porque por mais simples que ele te pareça, para aquela pessoa, aquele problema é considerável. Então, tem relação isso, claro, com a maturidade, com a grandeza, com os valores, né,
que cada um de nós possuímos. E nós enxergamos a vida, interpretamos a vida por esses valores, por essas óticas, pela ótica dos nossos sentimentos, a nossa maturidade espiritual, que é diferente da do outro. Do mesmo jeito que em muitas questões nós travamos, ficamos com dificuldades para resolvê-las ou até mesmo para lidar com elas, as pessoas também. Nós temos que ter essa grandeza, né, de alma, embora não sejamos grandes, mas estamos falando do sentimento, né, de olhar para os outros com profundo respeito pelas suas necessidades. Então diz o Emmanuel seguindo aqui: entretanto, ao lado dos assuntos puramente espirituais, temos outros propriamente vinculados ao plano físico, tão respeitáveis, aliás, quanto às questões que afetam o imo da alma, tais quais sejam. Então, se as questões espirituais são importantes, não duvidamos disso. Inclusive, nós não somos um corpo, somos espíritos ocupando temporariamente um corpo. Por isso precisamos, né, ter esse cuidado de observar a vida por esses dois prismas, o prisma material e também o espiritual, e os dois têm importância. E as do plano físico têm muita importância. Nós verificamos pessoas atormentadas, atordoadas por vários tipos de problema enfrentados, né, dentro do campo físico, dentro das dificuldades materiais. Então, o Emmanuel diz assim, essas questões: a obtenção do trabalho, melhoria de vencimentos, transações em perspectiva, mudanças prováveis, redução de prejuízos, dificuldades econômicas, apoio em questões com a justiça, reivindicações financeiras, pacificação doméstica, reharmonização em serviço, condução de filhos, amparo ao casamento, necessidade de companhia, solução de lutas afetivas. Então ele faz uma mescla aqui de questões físicas e também questões morais e espirituais, a fim de que nós compreendamos, né, que todas são importantes. Todas as questões que envolvem a vida humana têm a sua importância. Menosprezar o problema dos outros é uma infantilidade nossa. Minimizar, desconsiderar, ser simplório quando fazemos análises das questões dos outros é infantilidade, imaturidade, pequenez moral, falta de respeito, de consideração e de entendimento em relação às questões e às leis da vida. É que nós apenas olhamos aquilo que se refere ao outro, nunca enxergamos as coisas quando se referem a nós. Porque quando fazemos isso, vamos entender que em muitas questões neste mundo, nós temos muita dificuldade para lidar. Em grande parte delas, adquirimos já um certo entendimento, uma certa maturidade, e lidamos com mais facilidade. Então é uma infantilidade e uma falta de respeito, de caridade, como ele fala no item mais acima, né? É uma falta de caridade menosprezar a inquietação alheia. Ah, mas se a pessoa estiver simulando, ou se ela estiver, por exemplo, fazendo uma chantagem, mesmo assim, quem precisa simular, quem precisa fazer chantagem para adquirir alguma coisa, está muito doente. Tanto quanto nós, em outro aspecto, também estamos doentes. Somos espíritos doentes que reencarnamos para tratar feridas nesta terra. E as feridas morais, muitas vezes, passam por esse caminho. O caminho da chantagem, o caminho da simulação, que é um desrespeito, sem dúvida, àquele que se está fazendo isso, mas faz parte da doença da pessoa. Como as nossas atitudes, muitas vezes em desalinho moral, fazem parte das nossas doenças morais também. Devemos ter um olhar mais percussiente, mais investigativo, para com a nossa vida. Muito mais brando,
muito mais com compaixão, com misericórdia, para a vida alheia. Ah, então quer dizer que eu tenho que me submeter a tudo e a todos? Não é isso que a doutrina espírita diz. Ela diz que nós devemos respeitar, não quer dizer submeter-se. Claro que se nós percebemos que alguém está fazendo uma chantagem, que alguém está agindo com desrespeito, o que nós vamos fazer? Vamos recuar, mas não vamos odiar a pessoa, não vamos querer o mal dela, não vamos fazer mal a ela, porque naturalmente ela já está dentro de um mal que está lhe fazendo mal. Então, nós não temos necessidade alguma de alfinetá-la, de feri-la, de magoá-la. Então cabe a nós esse entendimento. Fizermos isso, viveremos muito melhores, com muito mais tranquilidade, com muito mais harmonia. Segue o Emmanuel falando conosco. Todos os temas do caminho terrestre são respeitáveis. Repitamos. No entanto, sempre que te surjam no dia a dia, recorda que são eles os testes da escola humana, em que te encontras, a fim de que aprendas a decidir e a escolher nas trilhas da existência, e para que realizes o melhor nas tarefas que te deves desencumprir. Então, todos os temas do caminho são respeitáveis, não há dúvida disso. Né? Porém, eles são o quê? Testes na escola humana. Chegam desafios para nós e nós temos que decidir. Ele fala, nós vamos ter que aprender a decidir, aprender a escolher, aprender a ponderar, aprender a, a cuidar das coisas, né? Nós vamos ter que aprender. E como é que nós vamos aprender? Sem que soframos testes, desafios, sem que sejamos colocados em contato com aquilo que nós precisamos. E cabe a nós fazer o quê? Realizar o nosso melhor nessas tarefas que temos que desincumbir. Ninguém está pedindo perfeição, né? Porque não temos. Né? Ninguém está pedindo asas antecipadas da angelitude. Mas não fazer o nosso melhor significa não contribuir com aquilo que diz respeito aos desafios que a vida nos apresenta. Então, cabe a nós esse respeito, fazendo sempre o melhor. Até porque não teremos remorsos e também não teremos pesos de consciência se nós tivermos feito o melhor. Se nós fizermos o melhor, naturalmente não teremos crise de consciência. Aquele relacionamento não foi para frente, mas tenho consciência plena de que fiz o melhor. Dei tudo o que eu podia dar, mas infelizmente a outra parte não compreendeu, ou as partes não entenderam. Não compreenderam e preferiram seguir outro caminho. Aquele negócio não foi muito bem, não andou bem, mas eu usei de prudência, eu usei de respeito para com tudo quanto envolvia aquele negócio, aquela expressão financeira, né, material. Então, eu usei de prudência fazendo o meu melhor. Eu ouvi conselhos, eu busquei ajuda, eu pensei a respeito, ou eu fui fazendo conforme o meu orgulho foi me determinando. Porque muitas vezes não ouvir um conselho é orgulho. Fazer as coisas como a nossa cabeça manda é orgulho. Não procurar ajuda é orgulho. Aí depois, muitas vezes, não há mais o que fazer. Porque se no período que eu tive que ter a prudência, o orgulho, e me boicotou, né, porque eu cedi a ele o controle da minha vida, agora, na resolução do problema, como é que nós vamos reverter uma coisa que se consolidou? Fica mais difícil, é preciso uma luta muito mais intensa, e muitas vezes caminha para o desfecho que nós não queríamos que caminhasse. Então é necessário sempre, em qualquer empreendimento, refletirmos, meditarmos, orarmos, pedirmos ajuda, fazermos o melhor. E aceitarmos as opiniões e ajudas daqueles que muitas vezes querem nos ajudar. Então nós temos que pensar um pouco a esse respeito. Por semelhante motivo, sempre que problemas de natureza material te asfixiem no clima das tribulações terrenas, não exija a opinião dos outros nas responsabilidades que te dizem respeito. Ou seja,
Você não pode transferir a tomada de decisão para o outro. O outro não vai decidir por você. Então você decide por mim, não. Eu tenho que tomar essa decisão, né? Eu preciso tomar essa decisão. Eu posso buscar opiniões, sim. Posso buscar conselhos. Posso buscar ajuda, orientação, né? Mas eu não devo, claro, acreditar que as pessoas vão resolver os problemas para mim. E culpá-las, muitas vezes, achar que porque as pessoas não estão fazendo isso ou aquilo, tendo elas seus compromissos, suas responsabilidades perante a vida que têm, podemos achar frieza, podemos até achar que as pessoas não estão dando o devido interesse àquilo que nós, por estarmos dentro do problema, acreditamos ser uma dor muito grande, e mas não podemos e não temos o direito de entender assim, né, que os outros não querem, que eles precisavam resolver o nosso problema, quando em verdade a resolução do problema cabe a nós. Onerar, sobrecarregar os ombros alheios com coisas que é de nossa responsabilidade é angariar mais dívida para frente. E o problema, em vez dele resolver, ele vai se ampliando. Porque todo esse prejuízo, todo esse mal, muitas vezes, tem uma consequência moral, que vai trazer para nós dificuldades ali na frente, sem que o problema muitas vezes se resolva. Então devemos recorrer à prece, rogando socorro da inspiração divina, para as medidas que te caiba promover ou patrocinar, uma vez que, em qualquer caso de consciência, a decisão pertence a cada um de nós, com as repercussões naturais e justas diante das leis de Deus. Eu devo, posso e devo pedir inspiração divina através da oração, para que essa inspiração me oriente qual é a melhor medida a tomar, né? Sempre nos antecipando a um desfecho, porque todo o desfecho depois é só a consequência de uma atitude que foi tomada equivocadamente. E nem sempre conseguiremos frear esse carro ladeira abaixo, sem freio, que vai colidir em algum momento, para que as coisas se resolvam. Essa colisão não é para destruir, mesmo que traga alguma destruição, é para resolver, para que a partir daí comece uma solução. Então, antes devemos fazer o nosso melhor, consultar as pessoas, saber, mas lembrar que a decisão é sempre nossa. E nós não temos o direito de dizer que as pessoas são culpadas, porque não fazem aquilo que nós estamos querendo que elas façam. Elas não são indiferentes, elas têm suas razões, têm seus caminhos, têm suas decisões também. Então, quando se refere à nossa vida, a decisão pertence, como diz Emmanuel, a cada um de nós, com as repercussões naturais e justas diante das leis de Deus, que não poupa nenhum de nós no sentido de nos ajudar com, com o desfecho que aconteceu e também com a solução dele. Deus nos ajuda. Temos que verificar, então, se pela nossa vida, por qualquer questão que seja, né, material, moral, espiritual, se nós estamos fazendo o melhor, se nós estamos dando o melhor de nós. Então, alguém dirá assim, mas eu faço o melhor e não está adiantando nada. Mas será que eu estou falando que eu estou fazendo o melhor quando o carro já está na ladeira, sem freio, indo na direção da sua própria destruição? Aí o que eu fizer pode amenizar o resultado final, mas nem sempre resolvê-lo. É preciso que um desfecho aconteça para que a gente consiga começar a resolver o problema, né? Tem um ditado antigo, né, que dizia assim, que às vezes é necessário que o caldeirão entorne, ou seja, né, que a fervura bote para fora o excesso, a fim de que depois ali aquele cozimento se estabilize. Quando houver ali aquele excesso, vai haver realmente dificuldades. É preciso que muitas vezes esse caldeirão entorne. Então, para a gente não chegar a esse ponto da fervura, que o caldeirão entorne, é necessário vigiar a fervura, né? Meu pai sempre dizia assim, né, que a minha mãe pedia para ele ferver o leite, e ele falava assim, gente, parece uma coisa,
É só eu virar as costas, um segundo o leite ferve e derrama. De fato, é um fenômeno engraçado, mas é necessário vigiar o leite fervendo. E quando você vigia ele fervendo, você desliga ele no exato momento em que ele vai transbordar. Se você vigia o cozimento, você abaixa o fogo, você toma uma providência no exato momento em que aquilo vai subir e transbordar. Então, a gente precisa ter essa vigilância para não deixar transbordar. E quando transbordou, já sujou tudo, já lameou tudo, já lambuzou tudo, né? Já criou a consequência já aconteceu. Então, a prudência, né, e esse respeito a essa busca que nós podemos ter da ajuda, porém, colocar em prática, né, sempre, tanto aquilo que a gente aprendeu, com onde a gente buscou essa ajuda, mas, sobretudo, tomando as decisões que é a prudência, né? Ele diz aqui, né, da prudência, ela nos aconselhou. Então, o que a prudência nos aconselha? O que o equilíbrio nos aconselha naquela atitude? Se é uma atitude, por exemplo, diante de uma pessoa, diante de uma ofensa, diante de um distrato, né, que alguém nos passa, será que é melhor revidar, melhor responder, depois a gente vai pensar no que fazer? Muita gente diz assim, eu não levo desaforo para casa. Leva sim. Porque ao responder, ao desacatar, ao desrespeitar, fica com todo o veneno, com todo o resquício, com toda aquela sujeira no seu coração atormentando e podendo causar até doenças por um longo tempo. Então pensemos em todas as questões da nossa vida. É necessário que a gente busque inspiração, busque a ajuda que for, mas que nós hajamos com prudência, lembrando que a decisão pertencerá sempre a nós, porque é assim que a lei divina nos confere a nossa vida, a fim de que nós aprendamos com ela. Deus é bom, Pai misericordioso e sempre nos ajudará nas dificuldades do caminho, nos seus enfrentamentos. Basta pedir e Ele estará sempre conosco. Vamos agora mergulharmos um pouquinho mais no silêncio interior. Sentimos a vibração amorosa do Cristo, a sua presença habitando a nossa natureza mais íntima, o nosso coração. Suas vibrações nesse momento nos alcançam, trazendo-nos paz, alegria, esperança. Uma brisa refrescante toma conta de nossa alma, abrindo-nos as percepções, as intuições para saber o que fazer nas lutas de cada dia. Deixemos-nos permear por essa luz, por essas vibrações, para que elas tomem conta da nossa alma e nos conduzam ao aprisco seguro do Cristo, onde as melhores decisões, sendo tomadas, nos conduzirão. Respiremos o hálito amoroso emanado da natureza do Divino Amigo. Sintamos esse perfume que, nesse instante, toma conta do lugar onde nós estamos. Em qualquer lugar onde estejamos agora, sintamos o perfume inundando a nossa natureza e, com o olfato espiritual, registramos intensamente esse perfume, esse amor. E assim, recebendo essa vibração doce, vamos então dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.